O ano tem sido desafiador para os investidores na renda variável e em 2025 o cenário não deve mudar. Então, como se posicionar na bolsa para capturar ganhos no próximo ano? Além disso, quais são os setores que devem se mostrar mais defensivos com uma projeção de inflação mais para cima? A partir de agora você confere uma análise aqui no Safra Insights sobre isso. E para falarmos sobre as perspectivas e o que a gente pode imaginar para a renda variável, principalmente para a Bolsa em 2025, está aqui comigo Carol Carneiro, que é Head de Research aqui da Safra Corretora. Tudo bem, Carol? Como é que você está? Tudo ótimo, e você? Tudo certo. Obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite. Mais um convite aqui para você falar no Insights conosco, né? Sua presença está sendo muito bem requisitada aqui no nosso programa. E bom, como já dei essa introdução, a gente vai falar sobre a renda variável para o próximo ano. Você acabou de fazer uma visita aos Estados Unidos, conversou com investidores por lá e, bom, né, a gente tem um ambiente doméstico aqui com muitos acontecimentos né, sobre o fiscal, sobre a política monetária, enfim. Então, qual que é a percepção que eles têm no momento da economia brasileira no geral e também da Bolsa Brasileira? Para o investidor estrangeiro, o mercado brasileiro, assim como para nós aqui no Brasil, ele parece no momento não muito favorável, né? Primeiramente, olhando de fora para dentro, a gente tem uma economia na China menos aquecida, que com certeza vai ter impacto de menos demandas de produtos que a gente exporta para lá. E do lado dos Estados Unidos, uma economia voltada mais para o próprio país, com possivelmente algumas taxações que talvez prejudiquem produtos e demandas por produtos brasileiros, tá? Então, obviamente, o cenário de fora para o Brasil tenderia já a prejudicar um pouco a nossa economia relativo ao passado. E internamente, a gente acabou de sair de um cenário de corte de gastos que acabou virando isenção de imposto, que obviamente colocou em dúvida a capacidade do Brasil entregar responsabilidade fiscal, também o que será o cenário de inflação para o Brasil. O câmbio acabou se desvalorizando e, com isso, as perspectivas de inflação só pioraram. Então, esse cenário que a gente percebe aqui no Brasil, eles também percebem sobre a nossa economia. Por conta disso, a maioria da demanda que a gente teve acabou sendo de fundos dedicados a mercados emergentes e menos fundos globais, que não estariam tão interessados em Brasil no momento. E mesmo para esses fundos de mercado emergente, o que a gente observou é uma demanda mais cautelosa, menos interesse para o Brasil e um pouco mais de interesse para outras economias emergentes, como por exemplo a Argentina, tá? Então, realmente a percepção do investidor estrangeiro para o Brasil é pior, né? Assim, colaborando para que a gente tenha esse ambiente de incerteza para a Bolsa Brasileira, né? A gente viu um pouco disso nos fluxos de investimento estrangeiro, que foram negativos, acumulado em torno de 30 bilhões até agora, e a tendência é que a gente fique nesse cenário mais instável ainda por algum tempo. E muito curioso o que você disse, né? Justamente a Argentina, por exemplo, Pois é, né? Que é um país historicamente complicado, com uma economia complicada. Então, pois é. dá para dar uma dimensão do momento em que a gente está, né? Um momento um pouco mais bem desafiador, no caso. Bom, há algumas semanas a gente fez aqui um Insights para falar sobre uma nova projeção que tínhamos para o Ibovespa em 2025, de 165 mil pontos. Mas de lá para cá você já começou sua resposta, né, da primeira pergunta, já enumerando os acontecimentos, aí citando o que aconteceu ao longo desse período. Então a gente teve ali o anúncio da isenção de IR, né, o aumento dessa faixa, reforma tributária andando também no Congresso, mas ainda com aquele quê de desidratação de um lado, compensação do outro, enfim, muita coisa aconteceu. Sim. E aí eu te pergunto, né, Carol, como que isso afeta a nossa projeção? Afeta de uma maneira forte? Enfim, como que esses acontecimentos podem ajustar o que a gente estava enxergando para frente? Ótima pergunta, né? Primeira resposta já veio do próprio Banco Central, né? A reunião que a gente teve sobre a decisão de juros para os próximos meses, né, para 2025, eles já apontaram um guidance, não só aumentaram um ponto, como indicaram que nas próximas duas reuniões a gente vai ter aumentos similares, né?
Então, isso por si só já guia para um cenário de juros maior do que o que a gente tinha anteriormente. Não só a gente, mas o mercado como um todo, tá? Então, quanto mais juros, menos fluxo que a gente tem para o mercado de capitais, né, para a Bolsa Brasileira, porque, obviamente, os títulos de governo, os títulos de renda fixa, acabam ficando por mais tempo atrativos, né? Além disso, um juro maior indica menos atividade ainda do que a gente tinha no cenário inicial e, obviamente, esses movimentos que eu mencionei, eles geraram um impacto negativo para a moeda brasileira versus o dólar. Então, esse movimento de desvalorização do real, que acabou impactando o dólar, vai se traduzir em mais inflação. Então, o cenário para 2025 tende a ser pior do que o cenário até então desenhado, tá? Então, em relação aos movimentos que eu mencionei aqui, o nosso time de economia já atualizou as estimativas. Vocês devem ter visto, né, no semanal do Safra Macro, que a gente atualizou a nossa estimativa para final de 2025 para um número maior do que o que a gente tinha antes, para a Selic, também indicando uma inflação maior e um câmbio maior também. Então, o nosso cenário de bolsa, de fato, tende a ser afetado negativamente. Para curto prazo, como a gente já tinha mencionado, a carteira Top 10 e a carteira BDR continuam sendo boas opções. O que mudou de lá para cá, a gente fez uma carteira ainda mais conservadora para o mês de dezembro. Então, a gente está hoje com nomes ainda com mais proteção do que a gente tinha antes, mais peso para papéis que têm receita dolarizada. Então, a gente aumentou, por exemplo, o nosso peso para a Suzano. A gente colocou PRIO, Petrobras com peso maior também. E acabamos optando por algumas opções de dividendo com peso de dividendo maior, como, por exemplo, o BB Seguridade. E colocamos Copel também com peso um pouco maior para ajudar a dar um pouco mais de proteção para esses nomes. Então, o cenário de curto prazo que já achávamos que ia ser difícil, agora a gente está, obviamente, confirmando esse cenário. Então, nossa carteira para dezembro acaba sendo mais conservadora com que a carteira que a gente já estava em novembro, tá? Bom, ótimo você ter mencionado isso, porque para já caminhar aqui para o final do nosso Insights, você foi enumerando também alguns fatores que ao longo do ano, né, foram acontecendo, como a alta da Selic, a gente vai terminar com 2 dígitos agora, já temos 2 altas contratadas pelo Banco Central de 1 ponto percentual. A gente tem também, como você bem mencionou, as projeções de inflação apontando, né, para cima, uma aceleração. Então, você já começou a responder o que eu ia te perguntar e agora finalizo te perguntando, né? Temos alguns setores que se mostram mais defensivos perante todo esse cenário que a gente tem de inflação alta, Selic alta, porque a gente também fez um insights recentemente falando sobre ativos que tendem a ganhar com uma Selic mais elevada. Mas a gente agora também tem o fator inflação. Então te pergunto, quais setores a gente pode, né, trazer para o investidor com uma visão de mais proteção, um pouco mais de, né, proteção contra a inflação, porque nunca, né, um ganho com a inflação é muito difícil, né, a gente perde poder de compra. Então, o que a gente pode recomendar para o investidor? Legal, ótima pergunta, né? Eu acho que de todos os setores que eu poderia mencionar aqui, né, que tem esse componente de proteção de inflação, o setor de energia elétrica e saneamento de utilidades básicas acaba sendo uma ótima opção, principalmente em empresas que não estão tão alavancadas, tá? Então, o setor de concessões como um todo, não inclui só energia elétrica e saneamento, as cláusulas de contrato todas incluem que a gente faça reajuste onde compõe inflação. Então, as tarifas de energia, as tarifas de saneamento, preços de aluguéis, tarifas das concessionárias, elas acabam sendo atualizadas por inflação. Isso acaba protegendo esse componente de receita das empresas. E para empresas pouco alavancadas, a gente tem algumas opções no setor elétrico, como por exemplo a Copel, como por exemplo o Sabesp, são empresas que têm esse componente de inflação na indexação da tarifa delas e talvez não estejam tão alavancadas. CPFL é uma outra opção também. Então, dentro desses setores, a gente tem várias empresas pouco alavancadas que acabam tendo essa proteção do lado da receita, tá? Então, dos setores que eu posso destacar, o setor de utilidades básicas acaba sendo aqui, de fato, uma ótima opção. Perfeito. Carol, acho que a gente trouxe uma visão muito boa aqui para o investidor, né? E muito aí no momento que a gente está, macroeconômico, para que ele possa tentar se posicionar melhor em 2025,
não está sendo um ano fácil para o investidor em renda variável, né? E provavelmente 2025 também vai ter desafios. Então, agradeço a sua participação aqui conosco mais uma vez. Sinta-se em casa aqui para o próximo Insights, tá? Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Obrigada. E agradeço sempre a você que está conosco aqui nas produções especiais do Banco Safra no YouTube e nas outras redes sociais. Aqui no YouTube, se você ainda não está inscrito no nosso canal, é só ativar o sininho para não perder nenhuma das análises, como essa daqui especial sobre renda variável para 2025 e para que você invista melhor em qualquer classe de ativo. Então, um abraço, bons negócios e nos vemos no próximo Safra Insights.